Hoje a gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui na casa o Edson Assunção, São Sebastião do Paraíso. Ele é palestrante, orador espírita. Os temas, ele faz assim, mas e ele sempre traz temas para a doutrina espírita, sobre reforma íntima, sobre os ensinamentos de Jesus na visão espírita, e dentre outros tantos temas dentro da doutrina, mas hoje, especialmente, ele traz um tema focado na mediunidade, o bom uso ou não da mediunidade. Então, antes de passar a palavra para o Edson, de Flavius, vai ser a prece de abertura. Acabou, né? Terminou, foi na época da pandemia, então para a gente substituir as casas, a gente fez. Não. Caiu o microfone. Não, foi aqui. O outro, ele pôs lá. Olá pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Então vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Vamos buscar essa nossa sintonia com Ele, com a espiritualidade, que desde as primeiras horas do dia vieram preparando esse nosso ambiente para nos receber nessa psicosfera de harmonia e de paz. Agradecemos, Mestre, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos em teu nome. Queremos agradecer também por esse nosso curso que estuda a mediunidade, que é mais uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, na nossa jornada infinita. Pedimos, Jesus, que a espiritualidade continue envolvendo e inspirando o nosso querido Edson, que trará a palestra sobre a mediunidade. Que essa paz, Senhor, nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Todo mundo bastante animado? Principalmente a turma que está prestes a começar a próxima etapa do curso? Que bom! O que nós precisamos é justamente disso, né? De animação. Animação principalmente para trabalharmos. Né, Moacir? Como o violão é um instrumento do artista, com certeza a espiritualidade conta também com os médiuns como instrumentos. E, talvez, como diz o Moacir, instrumentos, principalmente de madeira, tenham essa dificuldade de trabalhar com o ar-condicionado. Nós não podemos ter essa dificuldade, nem com o ar-condicionado, nem com calor, com absolutamente nada. Nós devemos estar preparados para toda e qualquer tipo de intempérie. Aliás, se nós nos candidatamos ao trabalho do Cristo e com Cristo, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas a gente vai conversando aqui no decorrer dessas nossas reflexões. Algumas considerações iniciais. Primeiramente, gostaria de agradecer à casa, na pessoa aqui do Valdinei, que me fez o convite, para estar aqui com vocês nessa noite, que eu reputo como, com certeza, uma noite especial.
nesse ano em que a casa completa 80 anos, né? Então a gente tem, muitas das vezes, nessas oportunidades, sobretudo quando vem alguém de fora relembrando de buscar a memória daqueles que nos antecederam, que com certeza lutaram muito para que a casa pudesse hoje agregar esse número de espíritos, pelo menos encarnados, que nós podemos ver, né? Como dizia o Manolo, e eu não vejo, graças a Deus. Talvez não esteja totalmente preparado. Alguns, às vezes, gostam e querem, mas outros nem tanto. Então, nós temos que olhar, sim, para os nossos antepassados e agradecê-los por ter mantido de pé esta casa e, principalmente, esta causa. Porque eu sou até um pouco suspeito a dizer, mas a doutrina espírita, para mim, é algo maravilhoso que não saberia viver sem ela hoje. Então, muito obrigado, Valdinei, e a todos vocês pelo convite e parabéns por esses 80 anos. E se preparem para mantê-la de pé por mais outros 160. Vamos dobrar a aposta. E eu tenho certeza que a espiritualidade também aposta em vocês. Agradecer ao Moacir pela harmonização. Não tem como, né, Valdinei? A gente fica até... Será que eu vou aprender um dia a tocar violão e conseguir fazer essas coisas que ele diz que está ensaiando? Não sei. Mas todas as vezes que eu ouço, eu faço questão de lembrar Emmanuel. Emmanuel nos diz que a arte é o que mais nos aproxima de Deus. Por uma questão muito simples. O artista, ele sempre coloca o melhor dele para fora. Talvez ele esteja naquele início da sua trajetória, mas a vontade do artista, independentemente da arte, é colocar o melhor de si na sua obra. Então, por isso que Emmanuel acertadamente diz que a arte é aquilo que mais nos aproxima do Criador, porque nós buscamos na arte a perfeição. E todas as vezes que nós tentamos, podemos ter essa certeza que Deus está ali, de alguma forma, nos incentivando. E já imagino, visualizo e desejo que dentro também, no campo da mediunidade, vocês a tratem como uma arte. Principalmente se nós conseguirmos seguir a mediunidade com Jesus. Então, busquem e procurem trazer esses ensinamentos de Emmanuel. Pensem na arte, naquilo que nos aproxima do Criador. E eu tenho certeza que nós não vamos cometer erros. E, por fim, nesses esclarecimentos iniciais, por favor, não tratem como uma palestra. Não. A gente vai aqui conversar, bater papo, trazer algumas reflexões. Eu tenho certeza que não tem nada de novo. Simplesmente vamos agregar aqui alguns pontos ou alguns tópicos da doutrina. E, nestas reflexões, reviver alguma coisa e se preparar para o futuro. São apenas reflexões. Vamos deixar a palestra para os palestrantes. Nós vamos conversar aqui em breves minutos, podem ficar tranquilos, e que nesses breves minutos eu tenho certeza absoluta que vocês, se estiverem todos sintonizados e se efetivamente conseguirem, elevando os pensamentos como nós fizemos através da arte e através da oração, vocês vão se vincular à espiritualidade aqui e nós vamos sair daqui bem mais fortalecidos do que quando entramos. Então, continuem. Não se preocupem com absolutamente nada. Aproveitem o momento. Aproveitem as informações e as reflexões e conversem com os seus anjos de guarda. O tema proposto justamente para essa turma, para estudar mediunidade, não poderia ser outro que não esta possibilidade de intercâmbio entre os dois planos da vida. Oportunidade de intercâmbio que eu vou aqui brevemente fazer uma divagação, mas não se preocupe, porque eu sei que todos vocês já estudaram
Nós não vamos falar da mediunidade lá antes de Jesus, porque vocês já viram e conhecem. Mas pelo menos vocês, ou poderíamos lembrar agora nesse instante, que antes do Cristo nós não tínhamos sistematização para o estudo da mediunidade. Por isso, aquele ponto polêmico de que Moisés teria proibido a mediunidade ou a prática mediúnica. Polêmica talvez para os outros, para nós aqui já não é mais, porque nós sabemos como tratar e como lidar com essa parte. Mas pelo menos Moisés, naquele exato momento, conhecendo sobretudo as práticas que eram realizadas, porque ele foi educado na cultura egípcia, ele sabia que a forma como era praticada a mediunidade ou mediunismo não era a maneira correta e, principalmente, não se encontravam os verdadeiros objetivos que este intercâmbio possibilitaria. Daí, ele simplesmente troca. Nós não vamos cuidar dessa prática mediúnica com esses determinados médiuns. Nós vamos adotar o profetismo. Então, a partir daquele momento, começou-se a trabalhar com os profetas. E é por isso, exatamente, que o próprio Kardec vai trazer para nós um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos falsos cristos e dos falsos profetas, fazendo referência, inclusive, à própria época de Cristo. Foi justamente porque Moisés fez essa troca com o povo. E a gente sabe que por cerca de 400 anos, sendo escravizados pelo próprio Egito, o povo aderiu àquelas práticas. Então, precisaríamos interromper, pelo menos naquele momento inicial, para preparar-nos para aquilo que a gente tem hoje de uma forma bem sistematizada. Bom, Moisés justamente fez isso e a gente já conhece um pouco da história dos próprios profetas do Antigo Testamento. Mas nós vamos aprender com Emmanuel, sobretudo no Caminho, Verdade e Vida, tem um texto sobre mediunidade, que ele vai dizer que a mediunidade, ela começou efetivamente a ser sistematizada com Cristo. Muitos apontam com o momento da transfiguração no Monte Tabor. O momento da transfiguração, onde muitos também vão dizer que foi a primeira reunião mediúnica nos moldes da reunião mediúnica que nós temos hoje. Vejam que, bem antes do próprio codificador, nós temos um exemplo de reunião mediúnica, de prática mediúnica, como ela deve ser realizada. O que Jesus fez naquela oportunidade? Ele foi lá, no meio do povo, numa reunião pública, trabalhar ou buscar esta sistematização da mediunidade ou alguma manifestação mediúnica? Não. O que ele fez ali? Se reuniu. Ele saiu do meio do público, escolheu 3 apóstolos, que com certeza foram os 3 que estariam mais preparados para ali sim fazer aquela sessão mediúnica. Olha para vocês verem que coisa interessante. E quando Jesus adota essa prática, e depois nós vamos perceber, sobretudo no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 17, alguns vão dizer que Jesus falou, olha, não conta nada para ninguém. Veja o primeiro e grande alerta que a gente pode extrair dessa passagem, porque nós percebemos, sobretudo neste nosso mundo, como nos diz a questão 785 de O Livro dos Espíritos, onde o orgulho e o egoísmo são grandes chagas da humanidade, a gente percebe ainda que a mediunidade tem servido para muitas pessoas se promoverem. E o Cristo que ali na primeira sessão, olha, não conta nada para ninguém. Isso já é um grande alerta para todos nós que estamos nos candidatando à prática mediúnica. Se Jesus chamou-os separadamente, é porque realmente precisaria ser daquela forma, uma reunião, uma sessão privada. Então a gente tem que já adotar
essa sistemática. Vejam, sem deixar absolutamente nada escrito, o Cristo inaugura esta nova fase da mediunidade. E não poderia ser diferente. Ali estava com dois outros espíritos. Um deles não poderia ser outro que não o próprio Moisés, que foi justamente, e aí a gente já imagina, né? Para ser Moisés e Elias, esses dois espíritos tinham com certeza algo de especial. Moisés, a gente já ouviu aqui, justamente com essa função de grande legislador do povo, para iniciar essa sistematização da mediunidade, porque o Antigo Testamento ele é muito claro. Moisés foi o grande legislador do povo. Nós vamos discipliná-los. Nós estamos saindo aqui de um período de escravidão onde nós somos obrigados a seguir as leis deles. Agora nós vamos criar as nossas. Então, vamos sistematizar, de alguma forma, essa trajetória e este caminho para a Terra Prometida. Depois, os próprios profetas disseram que o Messias viria, mas que antes do Messias seria necessário que Elias viesse. Pronto. Aí, os motivos pelos quais foi justamente uma reunião mediúnica, uma sessão realizada com esses três espíritos. O governador espiritual, o grande legislador e sistematizador do próprio povo, com esse objetivo de condução à Terra Prometida, e aquele que viria, que deveria vir antes do próprio Messias. E é justamente nesse momento, nessa passagem, que depois os próprios apóstolos... mas Elias não tinha que vir antes? Não, Elias já veio. É que vocês não reconheceram, mas tudo isso nós já sabemos. Mas só para nós entendermos os motivos pelos quais foram esses dois espíritos que estiveram com Jesus naquele momento e naquela oportunidade, ou naquela primeira sessão mediúnica sistematizada. Uma sessão mediúnica privada. Logicamente, tem muitos outros fatos extraordinários envolvendo-os, mas a gente vai deixar de lado porque não é o nosso objetivo. E o interessante é que, a partir daí, e vejam que nós vamos encontrar outros momentos no próprio Evangelho, mas aí deixa para quando vocês estiverem estudando, para identificar essas características e como que Jesus agia em determinados momentos. Por exemplo, a cura da filha de Jairo, aconteceu a mesma coisa. Jesus, quando chegou, falou, sai todo mundo, fica só o pai e a mãe. E quais eram os três apóstolos que ele chamou para lá? Pedro, Tiago e João. De novo, justamente para mostrar alguma coisa para nós. Olha, eu vou fazer uma reunião e uma sessão mediúnica. Quem é que vai poder participar dessa sessão mediúnica? Senão aqueles que estão devidamente preparados. Gente, são questões muito interessantes e, reputo, relevantes. Já dando um salto, nós vamos verificar depois com o próprio codificador, sobretudo no livro dos médiuns, quando ele chama a nossa atenção para as sessões mediúnicas. O capítulo onde ele vai falar que as sessões precisam ser sérias, logicamente ele vai explicar. Para que ela seja séria, ela também deve ser composta por pessoas que tenham esta seriedade e principalmente uma sinceridade. E é algo tão extraordinário quando a gente começa a falar e passeando pela própria doutrina espírita, nós vamos perceber aí já buscando em Joana de Ângeles o que vem a ser essa própria sinceridade. E a sinceridade para a criatura humana, podemos extrair ali do segundo livro da série psicológica, O Homem Integral, que é aquilo que foge à regra da humanidade. E o que ela diz? Que o homem hoje, na atualidade, o homem contemporâneo, ele busca em qualquer atividade possuir
dominar e gozar. Isso é o que o homem contemporâneo busca. E com certeza não é aquilo que as pessoas efetivamente sinceras, sobretudo dentro de uma proposta doutrinária, buscam. Nós não podemos estar preocupados com o possuir, nem com o gozar e nem com o dominar. Só para fazer uma referência a essas necessidades. Por quê? Porque, gente, a doutrina espírita não é outra coisa que não aquilo que está exposto no item 292 do Livro dos Médiuns. Mas antes de falar, abrindo um parênteses, porque quando a gente fala de Livro dos Médiuns, a gente percebe que muitas pessoas têm a dificuldade do entendimento do grande objetivo desta obra. A gente sabe que é o segundo livro que o próprio codificador trouxe. E é um livro que veio para responder algumas questões que surgiram após o Livro dos Espíritos. Ah, não, o Livro dos Médiuns é só para quem quer ser médium, só para quem quer desenvolver mediunidade. Não. O Livro dos Médiuns é um livro doutrinário que tem muitas informações. E dentre elas, o que está exposto no item 292. No item 292, Kardec pergunta para a espiritualidade qual é o objetivo do espiritismo. Ele não pergunta qual é o objetivo da mediunidade. Qual é o objetivo do espiritismo? E a espiritualidade responde: o aperfeiçoamento da criatura. Logicamente, se o objetivo do espiritismo é o aperfeiçoamento da criatura, posso dizer com muita tranquilidade que a mediunidade é um meio e um caminho para atingirmos esse aperfeiçoamento. Daí a necessidade do desenvolvimento de um ser humano integral. Já puxando Joana de Ângeles para a nossa conversa. Então eu tenho que sair deste homem básico, normal e tradicional e buscar objetivos mais elevados. Voltando ao próprio Cristo, voltando justamente a este período que inaugura uma nova era deste intercâmbio entre os dois mundos. Nós vamos verificar nos evangelhos que Jesus tinha essa função além de outras, tá? Mas essa função de começar o processo de sistematização. Jesus começou a falar, olha, antigamente tinha isso, só determinadas pessoas e algumas pessoas preparadas poderiam fazer ou realizar este intercâmbio. E agora eu vou mostrar para vocês que não, todos nós temos essa capacidade de sermos intermediários. Na oportunidade que ele pega lá os 72 discípulos, distribui 2 a 2 e vão trabalhar, vão divulgar a mensagem. Veja, ele já está começando a dizer que todos nós temos essa facilidade, até chegar ao codificador e lá no Livro dos Médiuns também dizer com todas as letras, todos nós somos médiuns. Então, não adianta a gente tentar se esconder ou fugir daquilo que eu poderia chamar inicialmente de responsabilidade, mas que eu prefiro chamar de instrumento para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Mediunidade é isso. Daqui a pouco, falando destes processos obsessivos e desobsessivos, nós vamos perceber por que ela é efetivamente um instrumento para nós. Não existe alerta melhor e maior do que essa capacidade de perceber os dois mundos à nossa volta. Jesus trouxe essa tarefa, essa função, essa missão e deixou muito claro que a nossa vida material, ela é passageira. E que, acima de tudo, nós somos espíritos imortais. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele disse para a samaritana, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Se transfigura no Monte Tabor, traz consigo 2 espíritos, que já não tinha mais o corpo de carne, justamente para mostrar para nós, vocês são espíritos. Então, essa possibilidade, esse intercâmbio, é algo muito comum, é algo muito natural e que todos
vão algum dia, mais cedo ou mais tarde, desempenhar essa função e essa tarefa com muita tranquilidade. Mas para isso, a gente vai passar por alguns testes. Porque não precisou muito, logo quando ele desceu do monte, ele já se deparou que as pessoas estavam ali e já teve um problema, né? Vocês lembram na passagem o problema que teve? Logo já chega um pai e fala: Jesus, ó, meu filho está aqui, ó. Ora pula no fogo, ora na água, e trouxe ele para os seus apóstolos e ninguém conseguiu curá-lo. Foi justamente logo depois da passagem. E eles já estavam caminhando com Jesus há um certo tempo. E primeira coisa que Jesus fala e vira para eles: ó, primeiro requisito para nós conseguirmos ser bons médiuns. Por que vocês não conseguiram? Homens de pouca fé. Aliás, continua: se tiverdes fé do tamanho de um grão, todo mundo já sabe o texto. Mas a gente já vai perceber que logo quando desce do monte, Jesus já vai trazer, nesse processo de sistematização da mediunidade, essa característica: eu preciso ter fé. Bom, para nós que estamos buscando o desenvolvimento mediúnico, primeiro requisito, fé. Mas que tipo de fé que eu preciso desenvolver? Gente, não é a fé da crença. Por quê? Porque nós precisamos um pouco, e aqui eu já vou abrir um outro parênteses, a gente gosta muito de falar dessas questões ligadas à nossa própria língua, a este simbolismo. O português é um simbolismo, uma forma de comunicar, mas acima de tudo é uma forma de nós aprendermos. E um dos grandes problemas que a gente percebe na nossa sociedade é que nós não aprendemos com as ferramentas que são colocadas à nossa disposição. E uma delas é a própria língua. A gente percebe muitos, eu também sou professor, muitos alunos que não conseguem ler e interpretar uma pergunta. Se você não consegue ler e interpretar a pergunta, você vai conseguir fazer e trazer uma resposta? Eu costumo até dizer também, né, eu brinco que o Livro dos Espíritos tem 2.038 questões, não são 1.019. Por quê? Eu desafio qualquer um de nós a elaborar perguntas como Kardec elaborou. Ou vocês acham que fazer pergunta é só você falar assim: ah, vou perguntar isso? Kardec estudou muito para fazer determinadas perguntas que está ali, que a gente não sabe nem como que ele conseguiu. Até para perguntar, nós precisamos saber. E Kardec, eu falo, gente, o dia que vocês estiverem estudando o Livro dos Espíritos, parem e estudem a pergunta. Se vocês conseguirem entender a pergunta, vai ficar mais fácil nós descobrirmos a resposta. Porque a resposta, ela vem justamente na mesma medida. E algumas das vezes até um pouco mais avançada. Por isso que Kardec desdobrava em outra pergunta. Mas a pergunta em si é de uma perspicácia, de uma capacidade realmente desafiadora para nós. Mas isso é a função exatamente dessas formas de se expressar e de linguagem que nós temos. Pode ser que no futuro, e a gente sabe que talvez, e esperamos que seja breve, nós não vamos precisar mais da linguagem, nós vamos nos comunicar com os pensamentos. Estamos preparados para isso? Essa é uma questão bem delicada, né? Até abrindo aqui também outro parênteses, lembro do nosso querido Haroldo, quando ele contou uma historinha, que ele foi perguntar para um jovem que trabalhava lá com o Chico, varrendo o chão lá do local lá onde o Chico ficava, na Casa da Prece, e o Haroldo chegou para ele e falou: nossa senhora, que maravilha, deve ser uma beleza, né, ficar aqui do lado do Chico todo dia. Quem não queria estar do lado do Chico, né? E ele falou: deve ser ótimo. Ele falou: o quê? Você está doido? Você não sabe nem o que você está falando. Mas por quê? Filho, eu estou aqui varrendo o chão, o Chico chega, bate nas minhas costas. Ô filho, não pensa nisso não. Meu pensamento, eu não posso nem pensar. E vocês imaginem, e realmente é assim. Comunicar com o pensamento, ou todos aqueles que querem ir para os mundos mais evoluídos se preparem, porque lá os espíritos lêem seus pensamentos. Se a gente não está preparado para expor ou ser transparente, vamos ficar aqui mesmo no nosso mundinho, tá? Porque está muito bom.
Mas nós ainda temos e precisamos da linguagem. Por isso que eu falo, não deixem de estudar. A própria Anete fala, Anete Guimarães, o livro mais importante para nós é o dicionário. Não desprezem a nossa própria língua. Tá? Ela é de extrema importância. Bom, voltando, eu disse isso para falar o quê? A questão da crença. Você crer em alguma coisa agora, pode ser que amanhã você passe a descrer. Porque geralmente você crê com base em algo que alguém falou, que alguém te informou. Por isso que eu prefiro esse conceito que o Emmanuel traz para nós, na questão 354 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. O que Jesus quis dizer? Lá para os apóstolos, da necessidade da fé como o primeiro requisito para ser um médium e trabalhar numa sessão mediúnica. Conhecimento. Emmanuel reafirma isso para nós. Precisamos de conhecimento, saber como as coisas funcionam. Saber que efetivamente esse mundo espiritual que nos cerca tem essa influência. Está lá, questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Aliás, na grande maioria das vezes, são eles que nos dirigem. E muitas das vezes a gente esquece disso. E o médium, principalmente, não pode esquecer. Por que ele não pode esquecer? Porque, sobretudo, quando ele está pronto, quando ele já faz parte de uma equipe, a espiritualidade confia e muitas das vezes espera dele. Salvo engano, no livro Libertação, a gente vai ver exemplos que André Luiz vai trazer de uma médium que estava programada para ela estar em determinada sessão e de repente o marido quis tirar ela de cabeça. E a espiritualidade teve que, mover montanhas para conseguir fazer com que a médium fosse naquela reunião. Por quê? Porque já estava preparado. E estava preparado para quê? Só para vocês não ficarem aqui no vazio. Porque médiums que vão participar de reuniões, a ligação com os espíritos que vão se comunicar através deles não acontece, como muitos pensam, no momento da reunião. Principalmente dependendo do trabalho. E aqui eu vou falar de um dos trabalhos mais complexos, que é, por exemplo, o trabalho com suicidas. A espiritualidade nos fala que, às vezes, um mês antes, o espírito já se aproxima do médium para uma comunicação daqui a um mês. E vocês imaginem, como diz a questão 459, um mês vocês convivendo com o espírito. O que vocês vão sentir? Tudo aquilo que o espírito está sentindo. Então, o preparo do médium não pode. Ele não pode. Ele tem que ter justamente todas essas características. Mas isso, como nós estamos falando, o conhecimento vai trazer para nós um pouco dessa tranquilidade. Não achem e não pensem que a comunicação mediúnica ela acontece instantaneamente quando o médium chega na reunião e o espírito chega. E se alguém tiver ainda dúvida, pegue o livro Voltei. No livro Voltei, o irmão Jacó, ele vai dizer lá, porque ele queria escrever, né? Ele saiu daqui, foi para lá, opa, eu vou escrever, vou mandar mensagem para vocês. Aí quando ele chegou lá para falar, né? Vamos usar o Chico. Aí os espíritos falaram para ele, tá vendo aquele ali, É André Luiz. Tem 2 anos que ele está junto com o Chico para tentar uma afinidade para trazer as obras deles. 2 anos com o Chico, para quê? Para ter afinidade. Lógico, não estou falando de Chico, que é um espírito missionário e que tem todo um processo, que daqui a pouco a gente fala, se é que vai dar tempo, não vai dar, tá? Mas as obras de André Luiz, principalmente, gente, foi um trabalho da espiritualidade, inclusive dizem que não é um trabalho específico do André Luiz. Existe toda uma equipe espiritual por trás para trazer todos aqueles conhecimentos e informações. Então, foram 2 anos, salvo engano, 1.600 não sei quantas sessões, que ele cita ali no livro Voltei, que André Luiz estava ali junto com o Chico para desenvolver afinidade. Só para vocês verem como que realmente o conhecimento, só com conhecimento que a gente sabe dessas coisas. Por isso, o curso, ele é interessante.
Não é que o curso vai formar médicos, porque tem gente que tem essa dificuldade. Não é que vai formar, mas é que ele vai trazer conhecimento e bagagem para que a gente possa desempenhar qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de trabalho. Dificilmente, talvez no passado fosse mais fácil, mais simples, mas dificilmente você vai pegar hoje um médico saindo de uma sala de cirurgia sem anos e anos de estudo. E por que? Não, mas é porque mediunidade é predisposição orgânica, você já nasce médium, pode ir lá para a sessão. Não é assim. O trabalho é sério. E durante o curso vocês vão justamente entender e vão ver muitos exemplos sobre isso. Então, a fé é um requisito especialíssimo e que foi um dos trazidos pelo próprio Cristo. Mas, como se não bastasse ali dentro daquelas lições deste Monte Tabor, os apóstolos ficaram assim, mas Jesus, por que nós não conseguimos, depois que Jesus fez tudo o que tinha que fazer, vamos só pular um pouquinho da história para não ficar muito longo, mas por que nós não conseguimos afastar esse espírito? E Jesus diz, determinados espíritos só são afastados com oração e jejum. Está lá, Evangelho de Mateus. Esse episódio está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nos 3 evangelhos sinóticos. No Evangelho de Lucas, vocês não vão ver algumas dessas expressões, mas em Marcos, no capítulo 9 e 17 de Mateus, vocês vão ver. Então, Jesus traz mais 2 requisitos para uma sessão mediúnica e principalmente para nós conseguirmos atingir os objetivos de uma reunião mediúnica. Oração e jejum. Bom, a oração, todos nós sabemos o que é. A oração, nós sabemos como que funciona. Mas eu gostaria depois que vocês, quando chegassem em casa, dessem uma lida, salvo engano, no capítulo 6 ou 7, acho que é o 6º, do Missionários da Luz, de André Luiz, e vocês vão ver o que é a oração. Gente, oração, claro, chover no molhado dizer para espíritas, que não é as palavras decoradas que nós já estamos acostumados a fazer e a citar. Até porque quando nós já decoramos alguma coisa, a nossa boca fala, o nosso pensamento está longe e o nosso coração está com sentimentos totalmente díspares daquilo que a gente está buscando. A oração, como nós podemos também buscar no próprio português, poderia ser uma hora de ação, ou uma hora de agir diferente, porque daquela forma não está funcionando. Então eu preciso fazer diferente. E nessa conversa com o Criador, eu passo a fazer diferente, as coisas vão ter resultados. A gente vai perceber neste capítulo sobre o título, é a oração mesmo, que André Luiz, ele fica estupefato quando o Alexandre vai mostrar para ele. E interessante que ele conta, vamos abrir um parênteses só para contextualizar para vocês. Essa obra Missionários da Luz, ela é fantástica. Tem um capítulo que chama-se Desenvolvimento Mediúnico. Queria ficar contando só dele aqui para vocês, que ele é fantástico. Mas terminou a reunião de desenvolvimento mediúnico, as pessoas foram embora, ele acompanhou 3 pessoas, se der tempo a gente comenta sobre isso, mas ele acompanhou 3 pessoas. Um deles estava ali justamente preocupado. E veja que interessante, abrindo outro parênteses. A reunião de desenvolvimento mediúnico, Alexandre vai explicar para ele, André, é uma reunião especial. Assim como determinadas reuniões privadas são reuniões especiais dentro da casa espírita. Por quê? Porque nessas reuniões não é permitido espíritos influenciadores, obsessores adentrarem. Porque a reunião tem uma finalidade, um objetivo específico. E justamente por conta disso, vocês vão ler nesse mesmo livro o capítulo do vampirismo. Mas o vampirismo vai entrar na hora que nós falarmos do jejum. É diferente de uma reunião pública como essa que nós estamos. É por isso que se diz com muita assertiva,
nas reuniões públicas são as maiores reuniões ou onde a maior quantidade de espíritos são doutrinados. Por quê? Porque na reunião pública todos eles podem entrar. E a espiritualidade está transitando e auxiliando eles e auxiliando a nós. Nas reuniões privadas, não. Os espíritos não têm permissão para adentrar. E aí onde é que eles ficam? Do lado de fora. O médium que não cultiva a oração, ele vai sair, os amiguinhos estão esperando lá de fora e já vamos juntos. Mas o capítulo vai explicar especificamente de um desses que estava em busca do desenvolvimento mediúnico quando ele volta para a casa dele. Ele já voltou com seus amigos espirituais. Só que a esposa dele cultivava a oração. O que aconteceu? Os espíritos não conseguem entrar dentro da casa. Porque ela cultivava uma sincera... Veja, ela não estava lá no centro com ele, ela estava em casa. Mas a oração... Está vendo por que a gente precisa fazer o evangelho no lar? A oração sincera dela não deixava os espíritos adentrarem. E o que é de interessante também nisso? Porque a oração sincera dela, independentemente, eles não falam que tipo de religião que ela tinha, mas a oração sincera dela não era aquela oração feita, eu vou fazer aqui, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para poder dormir. Não. Tanto é que ela, desprendida do corpo, conversou com Alexandre, deu um passo espiritual no companheiro. Tudo ali, ele tinha acabado de sair do centro espírita. E ela... como cultivava a oração, só para a gente ver como que a oração realmente é capaz de transformar. E isso, para nós que estamos aqui como candidatos a trabalhar em sessões mediúnicas, a obtermos esse desenvolvimento mediúnico, a gente precisa cultivar o ato da oração e da oração sincera. Depois, peguem também no livro Nos Domínios da Mediunidade, vocês vão ver exemplos que o próprio André Luiz traz, que tem médiuns ali na sessão que doam a sua própria matéria física, o seu corpo físico, e muitas das vezes não exercem influência nenhuma sobre o espírito que está sendo doutrinado ou orientado. Enquanto tem médiuns que funcionam como enfermeiros, com todo cuidado e carinho, e já tem médiuns que funcionam como mãe. Agora, pergunto, qual o maior poder de uma doutrinação? De uma pessoa fria, que não sabe bem o que está acontecendo? De uma enfermeira ou de uma mãe? Olha, para nós vermos como que é o trabalho mediúnico em uma sessão. Gente, tudo isso que nós estamos falando é o quê? Mediunidade. E aquilo que Jesus orientou logo lá no início desse processo de sistematização, quando podemos dizer que ele escancarou as portas do mundo espiritual. A mediunidade agora está liberada. Então, primeiro fé, segundo oração e o terceiro jejum. Logicamente, e aí o próprio Emmanuel também nos ajuda a entender, sobretudo no livro, salvo engano, A Caminho da Luz, ele vai explicar que o jejum, infelizmente, até hoje, ele é mal interpretado pelas pessoas. Porque a gente imagina o jejum apenas e tão somente como a abstinência de algum tipo de alimentação. Mas não. Desde aquela época, o jejum sincero, ele pressupõe talvez uma palavra. Uma palavra que todos vocês devem também lembrar que Emmanuel pediu para o Chico quando eles iriam iniciar a sua trajetória juntos. Jejum significa disciplina. Jesus já falava disso lá naquela oportunidade. Olha, apóstolos, tem espíritos que só podem ser afastados, além da fé, com oração e jejum, com disciplina. E se vocês não tiverem disciplina, vocês não vão conseguir atingir o objetivo. Ou provavelmente vão sofrer a influência do ar-condicionado nos instrumentos de madeira. Porque qualquer coisinha vai justamente tirar o nosso foco e muitas das vezes o próprio objetivo que nos cerca. Porque nós somos médiuns. Nós estamos nos candidatando a intermediários. O trabalho não é nosso.
O trabalho é da espiritualidade. Mas se nós pudermos ser instrumentos afinados, nós vamos sair da reunião muito mais realizados. Porque, de novo, o objetivo do Espiritismo, assim como da própria mediunidade, é exatamente o aperfeiçoamento da criatura. Através dessa sensibilidade que todos os intermediários possuem, nós vamos percebendo as nossas principais falhas. Ou vocês acham que eu, médium, vou atrair para a minha companhia espíritos que não têm nada a ver comigo? É estranho. Às vezes a gente participa de algumas reuniões e tem médico que fala: nossa, eu só recebo doente, só espírito doente. Ué, provavelmente você também tem essas mesmas características, né? Sim, muito simples. E vou comentar aqui, contar um segredo para vocês. E às vezes tem médico que recebe o mesmo espírito a vida inteira. Ele não se dá conta disso. Por isso que numa reunião mediúnica, os dirigentes têm que estar sempre atentos também. Vocês vão aprender ainda sobre essa questão do próprio animismo, que é um tema também muito interessante. Tem uma obra de Ernesto Bozano que fala especificamente disso, fantástico. Mas tem médios que ficam com essa... Mas é por quê? Porque existe sempre afinidade. Gente, os iguais se atraem. E o conhecimento vai trazer esse tipo de informação para nós. E a própria disciplina vai fazer com que nós, como intermediários, médios, comecemos a perceber. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chega a fazer essa pergunta. Mas peraí, por que Deus permite a obsessão? A gente até falar de médios obsidiados, né? Mas por que permite? Por uma questão muito simples. O que é a obsessão? A obsessão nada mais é do que a influência que os espíritos exercem sobre nós. Tá? Mas não vamos ampliar, porque o pessoal, justamente do curso, vai entrar nessa matéria. E nós temos um capítulo, se não me engano, 23 do Livro dos Médiuns, vai falar especificamente dessas influências. Sobretudo, da obsessão, da fascinação, da subjugação, que era o caso específico daquele espírito que Jesus curou, justamente neste momento que nós estamos tratando aqui, do início da sistematização da própria mediunidade ou do mediunismo. E eu poderia, talvez, trazer aí, dentro destes três, não é que eu esteja incluindo uma quarta, por favor, não me interpretem mal, mas nós poderíamos incluir ali a questão do vampirismo entre estas modalidades de influenciação. Porque a gente não percebe como que o vampirismo interfere. E aí, nesse capítulo específico, se não me engano, capítulo 3 do Missionários da Luz, André Luiz vai explicar para nós. Logicamente, com as lições do Espírito Alexandre. Porque o vampirismo seria uma influenciação proveniente dos nossos próprios comportamentos. Na reunião de desenvolvimento mediúnico, os obsessores ficaram do lado de fora, só os médios entraram e André Luiz, com aquela capacidade e a amplitude que foi dada à sua própria visão, começa a enxergar aqueles corpúsculos, aqueles animaizinhos agindo no organismo dos médios que dificultava o desenvolvimento mediúnico. Ele pega 3 casos. Um com influência da bebida. Outro com influência do excesso de comida. E outro com influência da sexualidade. Veja, estavam separados dos obsessores, mas André Luiz conseguiu ver a influência do vampirismo no organismo das pessoas. Para a gente ver que não é só o externo, porque a gente imagina que a obsessão é só o externo. Não. É algo que nós desenvolvemos. É claro que ele vai explicar com uma certa assim, tranquilidade. Não significa que a gente não possa comer,
não significa que a gente não possa fazer uso de aperitivo. Alexandre explica isso. O problema é a forma e os excessos. E principalmente quem se candidata a médium. Sobretudo em determinados dias. Porque a gente sabe o quanto isso influencia. Então, talvez, incluir aí uma quarta, só para estudar separadamente o vampirismo. Para que nesse processo de desenvolvimento que nós estamos buscando, a gente tenha essa preocupação. Quando eu for participar de uma sessão, eu tenho que tomar cuidado para que eu próprio não seja o meu obsessor. Para que eu próprio não atrapalhe este instrumento e eu esteja afinado com a própria espiritualidade. Não devo deixar, por conta da espiritualidade, porque eu ainda penso que a obsessão ou a desobsessão é o afastamento dos espíritos. Não. Desobsessão nada mais é do que um processo de renovação psíquica. Quem usa, inclusive, essa expressão é Jacobson Trovão, que tem um livro fantástico, Psicofonia na obra do André Luiz. Gente, ele pega as obras de André Luiz e vai fazendo recortes e explicando para nós como é que funciona todo este processo, extraído das próprias obras de André Luiz. Livros como Desobsessão, fantástico, explica como que é uma reunião, como deve ser uma reunião. Mas, de novo, vocês vão estudar essa parte de médiuns obsidiados a partir de agora no curso e vão ter a oportunidade de aprofundar mais. Mas eu estou aqui só chamando a atenção para esses 3 requisitos que Jesus nos impôs para sermos médiuns ou instrumentos perfeitos: fé, oração e jejum. E principalmente para nós buscarmos dentro desses nossos objetivos com a mediunidade, esse aperfeiçoamento. Então, se permite uma obsessão, é para que eu enxergue onde é que eu estou falhando. Se existe uma sintonia entre os espíritos e a minha pessoa, eu preciso mudar alguma coisa. E é por isso que é permitida essa influência. E não fiquemos aí achando que obsessão, fascinação ou subjugação está relacionada apenas e tão somente com existências anteriores ou com inimigos do passado. Não, porque a gente vai ver que amigos, muitas das vezes, nos influenciam. Principalmente um amigo que deixou o corpo de carne, foi para o mundo espiritual. Se ele tem afinidade contigo, ele vai se aproximar de você e ele vai te influenciar. Só que no mundo espiritual ele está pensando de uma forma diferente e às vezes você não percebe isso. Mas com desenvolvimento e principalmente com esse jejum e disciplina, você vai perceber que algo precisa ser modificado em você. Por isso que Deus permite essa aproximação, para que você busque o seu aperfeiçoamento. Este é o grande objetivo da própria mediunidade. Este é o grande objetivo dessa sensibilidade que nós temos. Não é para que nenhum e pessoa alguma possa se promover. É apenas para buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Este é o objetivo do próprio Espiritismo. Repito, lá no item 292 do Livro dos Médiuns. Então, já vou aqui finalizar por conta do nosso tempo. Que eu desejo e espero que todos vocês, sobretudo que já estão, sei que tem aqui já pessoas experientes na casa, e que essa experiência que vocês têm possa principalmente auxiliar aqueles que estão buscando. Mas, acima de tudo, por mais experientes sejamos, nós não sabemos ainda quase nada. Ou nada. Né? Para aqueles que querem, por favor, não para menosprezar, é só para lembrar. Emmanuel diz que quando vai estudar o Evangelho nas esferas superiores, ele se sente um crocodilo. E a gente sabe que Emmanuel, no que diz respeito ao Evangelho, é um dos maiores intérpretes da história, porque não é de hoje que ele faz esse tipo de trabalho. Em encarnações anteriores ele fazia a mesma coisa. Lá no livro Renúncia, né, quem tiver oportunidade, que é um romance fantástico, maravilhoso, ele conversando com Alcione, ele fala,
quando você estiver lá estudando o Evangelho, às vezes pega ali o personagem, a autoridade que ele possui, que você vai extrair alguma coisa. Veja, há quanto tempo? Por volta do ano 1600, ele fala um negócio desse. Então, emana muito tempo. E ele fala que quando ele vai estudar o mesmo Evangelho, não é outro não. Essas mesmas lições que a gente estuda, nas esferas superiores, ele se sente um crocodilo. Então, até mesmo para aqueles que são um pouco mais experientes, o estudo nunca será demais. E muitas das vezes nós precisamos fazer, uma reciclagem naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente pensa, e principalmente nessas características que nós temos. A gente precisa se perguntar, será que realmente eu estou fazendo e eu estou conseguindo? Porque depois de um certo tempo, nós vamos levando a vida como se fosse no piloto automático. A gente para até de pensar e a gente esquece que a vida é um eterno aprendizado. Até mesmo em tarefas simples. Finalizando, o próprio Missionários da Luz tem o capítulo, salvo engano, acho que é o penúltimo capítulo, que fala sobre o passe. E é estranho que tem um momento que, ali numa reunião pública, os espíritos, ou um dos espíritos trabalhadores, chega para o responsável pela reunião e vira para ele e diz, olha, nós estamos aqui diante de um caso da 10ª vez, como é que nós vamos agir? O André Luiz assustou, o caso da 10ª vez? Que é isso? Aí ele foi explicar, não, é o seguinte, é que já tem uma pessoa que vem aqui, e já é a 10ª vez que ela vem e toma um passe. Sabe o que acontece? Todas as vezes que ela volta, ela está do mesmo jeito. Mas aí o instrutor explicou, mas por que ele está do mesmo jeito? Ele toma o passe aqui, a espiritualidade ajuda, ele volta para casa, ele briga com a esposa, briga com a filha, ou seja, volta tudo de novo. Aquilo que nós falamos da questão do próprio vampirismo ou da auto-obsessão. E aí eles queriam saber, o que a gente faz com ele? É a 10ª vez que está aqui. Aí o instrutor fala, vamos fazer o seguinte, dessa vez, nós não vamos, vou usar essa expressão, curá-lo completamente. A gente vai deixar um pouquinho para ele sair daqui sentindo um pouco de mal. Porque aí ele vai repensar. Veja, isso é para quê? Para a gente começar a pensar, muitas das vezes nós estamos no piloto automático, sobretudo nós mais experientes, e a gente esquece de, na nossa oração, buscar sempre uma elevação. Não fique na 10ª vez. Não fique naquela mesmice. Vamos reciclar, vamos aprender, vamos aprofundar. Ah, eu já sei muita coisa? Então faça um grupo, monta um grupo de estudo e ajude os outros a entender. Existem formas de se estudar e uma delas é tentando explicar e tentando ensinar. Então, a mediunidade serve para essa busca incessante pelo aperfeiçoamento. Então, tanto os mais experientes quanto os mais novatos, vamos aproveitar essa lição do Cristo e vamos nos questionar, será que eu tenho esses 3 requisitos para ser um instrumento perfeito da espiritualidade? Fé, oração e jejum? E que Jesus e a espiritualidade nos auxiliem a continuar nesse processo e nessa busca. Prestaram atenção? Facinho, né? Beleza? Primeiro, muito obrigado, Alberto, pelas palavras. Assim, a gente trabalha com mediunidade, todos nós que temos vários médiuns que atuam aqui na casa, é sempre oportunidade de reciclar pensamentos. Quando a gente fala em oração, em fé, em disciplina, em jejum, a gente lembra muito que tudo isso é um processo de reforma. A mediunidade para nós é oportunidade de reflexão, de reforma íntima, que a gente sempre fala muito em reforma íntima.
A gente espírita adora falar em reforma íntima. É impressionante. Mas a gente realmente se preocupa com reforma íntima ou a gente fala em reforma íntima só nos templos, só no centro? A gente lá fora, a gente procura reforma íntima. O vampirismo, o nosso auto-vampirismo, são preocupações. A gente se cuida o suficiente? Talvez sim, talvez não. Isso é reflexão nossa, individual, né? Às vezes, talvez nem tanto como a gente gostaria, ou com a nossa força ainda pequena. Que a gente consiga mastigar, né, tudo que a gente ouviu hoje, levar para o nosso aprendizado, independente de serem os alunos que estão aqui na nossa turma do MEC, né, do COEM, ou aqueles que já fizeram o COEM conosco. Tem pessoas de outras casas aqui também. Muito obrigado pela presença. E para a gente encerrar, nós vamos orar. Pai de bondade, amigo Jesus, agradecemos pela oportunidade dessa nossa comunhão de pensamentos, de vontade, do aprendizado da mediunidade, como uma ferramenta para o nosso crescimento, como uma ferramenta de caridade. Agradecemos aos nossos mentores, aos trabalhadores espirituais dessa seara, dessa casa, por estarmos nos amparando, por estarmos nos incluindo, proporcionando através dos estudos dessa corrente amorosa, dessa corrente de luz, o nosso fortalecimento dentro da doutrina do Cristo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Sim.